Vos saúdo com a paz do Senhor. Vocês não estão gravando nada aí não, né? Porque eu tenho problema com esse negócio aqui, ó. Isso me atrapalha. Eu tenho que usar esse negócio mesmo? Tem? Puxa vida. Porque o tempo é curto, já são 9h33. E eu, como sou muito demorado, então eu tenho que me cuidar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Judas. Judas é um livrinho que tem apenas 25 versículos. E nós vamos ler apenas o versículo 11. Versículo 11, ele começa com uma descrição. E a palavra é ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Esta carta, ela foi escrita nos anos 70 a 80. É uma carta pequena, mas que tem um conteúdo muito importante. Judas era um dos irmãos de Jesus. Alguém fala meio irmãos. E ele, naquela época, no versículo 3, diz assim: amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, como ele disse aqui no verso 3, ele queria falar sobre a comum salvação. Ele ia escrever um tipo de um tratado da comum salvação, mas ele foi obrigado a desviar do assunto que ele havia prometido escrever, ou proposto escrever. E está neste versículo: me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Naquela época, como em todas as épocas, há heréticos, há pessoas astutas, pregadores com muita oratória, tem uma homilética excelente. A maneira deles tem uma hermenêutica excelente. A maneira deles também tem uma exegese excelente. A maneira deles. Mas são pessoas que têm uma característica terrível. Observam bem as características destes que eram mestres, eram pessoas consideradas inteligentes, pessoas extremamente organizadas, mas a maneira deles, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação
os quais desde muitos, ou muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de Deus, a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles gostavam muito de conhecimento, mas não tinha virtude. Pregavam a doutrina gnosticista, que considerava o conhecimento superior à virtude. Mas conhecimento sem virtude não tem valor de nada. Onde tem a mancha da impiedade, a pregação cheia de mancha, de impiedade, ela não tem nenhum valor para Deus, porque ela não faz discípulo para Jesus. E estes eram dissimuladores, eram pessoas astutas, que chegavam a torcer tanto a palavra, que transformava a graça de Deus em libertinagem. Eles diziam que o corpo era muito mau, mas se o espírito era bom. Olha que cabeça oca, que não tinha óleo. Eles diziam que precisava cuidar do espírito, mas a carne podia fazer o que quisesse. É o tipo de santificação que é pregada hoje nas teologias, exceto algumas. Finney tem uma teologia muito boa, né? E parece que o tal de Gordon também, não sei se é assim que fala, o pastor Larry conhece essas línguas, né? Também parece que tem uma teologia boa. Mas esses gnósticos eram considerados filósofos, considerados perigosos. Paulo advertiu muito a igreja acerca dessas pessoas, desses filósofos, que sempre está procurando falar muito bem, mas com uma fala manchada pela impiedade, como estes. E Judas, ele foi obrigado a partir na defesa da fé, porque o justo vive pela fé. Então ele partiu para a defesa da fé, como ele disse no verso 3. Mas ele não deixou de falar do destino deles. Por isso ele disse: ai deles. Quero lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A falta de fé, falta de confiança, é uma desgraça. E nós estamos no caminho. Eu vejo as pessoas chegando aqui à frente, e eles eram tremendamente pecadores, reconheceram e agora estão começando a entender o projeto de Deus. Estão, pelo menos de palavra, estão pulando muralhas, as muralhas estão ficando tudo para trás, né?
pelo menos com palavras, mas a coisa, eu gosto de ver quando a coisa fica preta. Nessa ocasião de férias, há muitos instrutores dizendo: você toma cuidado para não vacilar na sua hora devocional. Tome cuidado com isso, com aquilo outro. Eu já empurro para o fogo. Empurro para o fogo, porque a fé, o justo vive pela fé. E fé, a definição de Hebreus é o firme fundamento. Mas não fica só no livro, firme fundamento na tua vida. Foi a melhor definição que eu já vi de fé. São ações de obediência em resposta àquilo que Deus tem falado. Deus fala a Abraão: sai, e ele sai, obedece. Independentemente do que você está sentindo ou pensando, independentemente, você decide, né? A gente decide. Você está sentindo? Age de acordo com o que Deus está falando com você. Você está pensando? Age de acordo. Você acha que essa gente aqui não pensava? Você acha que essa gente não tinha esse sentimento? Não tinha vontade? Você acha que eles não ouviam? Ouvia, mas fazia tudo o contrário. Não tinha ações de obediência. Heresia não é ação de obediência. Então, olha, e aqui o povo precisava agir de acordo com a palavra de Deus. Mas Deus havia tirado eles do Egito. E muitos não creram. Ficaram pelo caminho. Não creram em quê? Não creram no que Deus estava falando. Não agiu como Deus estava falando. Por isso ficaram pelo caminho. Tem que ter confiança em Deus. E você tem que agir conforme Deus está falando. Você não pode agir como você quer, ou como que você acha que deve ser. Deve agir como Deus está falando. Eu vou chegar no versículo. Ai deles. Ai deles por quê? Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim, o caminho de Caim. Gênesis capítulo 4. Vamos ver o caminho de Caim. O que é que Caim? Porque estes prosseguiram pelo caminho de Caim. E tem muita gente prosseguindo também no caminho de Caim. E você precisa, nesta manhã, eu gostaria que você observasse o caminho de Caim. Porque talvez você está lendo a Bíblia, você está meditando, você talvez está até levitando nas suas meditações, você talvez está igual uma pessoa que faz yoga, está até voando assim igual o Homem-Aranha, ou igual outro que eu não sei quem que é, o Homem-Gato. Vamos inventar gente, né? Mas
Lá em Curitiba tinha um menino que parecia que estava voando assim, igual, não é? O Superman, sei lá como é que fala isso. Então, olha, daí a pouco eu vi o menino abrir o portão e foi embora de manhã cedo. Passou o dia inteiro e voltou no outro dia, meio-dia. Falei, ué, o que você estava fazendo, rapaz? A minha cabeça estava pegando fogo, eu fui aliviar minhas tensões. Falei, é? A coisa ficou preta para o seu lado, porque nós estamos aqui para fazer discípulo de Jesus. Nós não estamos aqui para brincar de fazer discípulo, estamos para fazer discípulo. Porque, olha, a lei, ela lança luz no coração da gente. Não é? Tem muita gente que não gosta de lei. Aí ele só enxerga que a lei não justifica. Só enxerga isso, a lei não justifica. A lei não salva. Só fica olhando só o lado que todo mundo fica falando, né? Todo mundo fica falando. Mas eles esquecem que a lei, no Salmo 19, a Bíblia fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é puro, dá sabedoria aos simples. E aí vai. Né? Davi falava assim, quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo dia. Então a pessoa chega no seminário e vai recebendo a lei e vai lançando luz no coração dele. E se ele não reagir como Deus quer, a lei, ela vai carregar o sujeito para Cristo. Paulo falou, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Ela não justifica, mas é ela que empurra o camarada lá para quem justifica. Aí vai ser de acordo com as ações dele. Agora, quando ele começa a receber luz e não age de acordo com a vontade de Deus, a cabeça dele pega fogo. Mas não é só a cabeça, não é? A cabeça dele pega fogo, a alma dele pega fogo, o corpo dele pega fogo. Aí começa a entrar um descontrole, né, na vida dele. Ele começa a correr para o banheiro, é xixi, é fazer outras coisas. Ele começa a ficar trabalhando como se fosse um louco. Mas, na verdade, são a pessoa... Não estou dizendo que ninguém está fazendo isso aqui, não, viu? Estou dizendo assim que são coisas que descontrolam o sujeito. O cara, por exemplo, que nunca andou de avião. Quando vai chegando a hora dele entrar naquela... Não é? Aí ele fica louco. O sujeito me perguntou, como você sentiu? Eu senti nada. Primeira vez que eu andei nessa... Não é? Eu achei esquisito, né? Foi quando eu entrei lá, aquele negócio da asa grandona, aquele trem comprido toda a vida. Um avião meio grande. Aí, sentei lá na janelinha, lá. Fiquei lá lendo. Não é? Eu vou ler, vou perder tempo não, vou ler. Aqui, levantou, estou na mão de Deus, estou na terra, estou na mão de Deus, então não tem como fazer nada aqui. E também eu vou fazer o quê? Não já entreguei minha vida para Deus? Então, morrer eu não quero viver eternamente. Né? Não quero morrer. Nem fisicamente que eu não quero morrer. Eu gosto tanto da vida que eu não quero morrer. Mas não deu nada. Não deu, fiquei quieto. Daí a pouco veio uma mulher lá, trouxe um pacote de biscoitos assim, falei, puxa vida, R$190 para vir em Guarapari e voltar para Curitiba. Se eu fosse de ônibus, era mais de 200 só para ir. E mais 200 para voltar, você tem que ficar sem comer na estrada. Aí já chega 400. Né? Não é assim, Juliano? E tem que ficar aguentando aquela boleia 23 horas ou 21 horas. É difícil. Vem de Kombi, a Kombi está igual, fica assim, ó, porque ela está toda fora da geometria, né? Então é a Kombi voadora. Você tem que ficar vivo, senão você voa lá para o buraco. Você conhece essas coisas, né?
Então eu agora lá em cima não tinha trepidação, tinha umas turbulências lá, mas aí o negócio começou a sacudir, vai cair os pedaços daqui a pouco, igual aquele que caiu lá dentro do bar. Mas chegamos inteiro lá aqui em Vitória. Né? Olha, muito tranquilo, né? Intranquilo, falei, nunca, se eu tivesse dinheiro eu andava nesse negócio sempre, mas agora é o mesmo, mais barato que ônibus, então fica mais fácil, né? Mas olha, quando você está na vontade de Deus, a coisa funciona direitinho, porque Deus planejou tudo para funcionar direitinho, né? Tudo direitinho. Se a gente fizer direitinho, complica, né? É a gente que vai. Muita gente acha que para receber bênção é só chegar na frente um sacerdote botar a mão e abençoar. Mas não é assim que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar os mandamentos de Deus, os estatutos e os juízos, aí a coisa funciona. Virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Não tem magia. Não tem magia. Você não tem que levar rosa para lugar nenhum, flor para lugar nenhum. Umas vezes o meu sogro chegou lá em casa, botou rosa para tudo amarrado assim na frente, assim, disse que era para atrair os maus olhados. Falei, que é isso? Eu fui lá e arranquei aquilo tudo, joguei tudo fora. Ele ficou meio chateado, falei, mas vai ser assim porque não precisa disso aqui, para quê? Então, olha, não tem magia, tem que ter obediência. E aqui tem um homem, aqui está fazendo referência, Judas fala, ai deles, falando de um grupo de pessoas que eram pessoas vivas, pessoas que estavam lá no meio da igreja, ensinando, falando sobre libertação, mas eram libertinos, viviam a vida em pecado, praticando a impiedade. Aí Judas está fazendo referência, ai deles, não está falando ai de Caim, não, ai deles que seguiram pelo caminho do Caim, porque o Caim já tinha se lascado, né? Ai deles, o Caim já tinha ido para o bico do urubu, né? Por quê? Sabe por quê? Olha bem por quê. De 1 a 12, os começos da civilização. Olha aqui, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu lutador ou tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra,
a mim. Ele agora, pois, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então, olha, ai deles que seguiram pelo caminho de Caim. E qual era o caminho de Caim? O caminho da desobediência. Deus falou para não matar. Ele sabia. E Deus avisou: olha, por que você está com esse semblante tão caído? Você está com um semblante esquisito. Já viu o jeito que quer matar as pessoas? Como que é o semblante deles? Você já viu como que é? Você já viu? Você já matou? Não? Você não viu. Mas já viu como que é? É, eu já vi. O negócio é feio. O negócio é esquisito. Tem uns que matam rindo. Não é? Tem uns que matam rindo. Tem uma morte que me causou pânico. É na Chapada dos Guimarães. Tinha um cara que era viciado. E ele estava tão doidão que ele estava deitado. Chegou um cara, pegou uma pedra desse tamanho assim e deixou cair na cabeça dele assim. Tum, o miolo caiu para tudo quanto é lado. Então isso é muito esquisito, né? Agora, o Caim, já pensou? Os primeiros filhos de Adão e Eva. Agora começa um irmão matando o outro. E Deus fala, olha, e que razões? Um era lavrador, o outro era pastor de ovelha. Um aqui passou muitos dias e resolveu levar uma oferta. Não é? O Caim levou uma oferta e Deus não agradou, porque, por certo, vou levar qualquer coisa para lá, para a oferta. Mas o Abel, ele levava as primícias do rebanho, e Deus agradava. E aí o que aconteceu? Deus falou, olha, Caim, o pecado jaz à tua porta, mas cumpra-te dominá-lo. Essa é a hora que a doutrina verdadeira é mostrada. A decisão de fazer escolha inteligente. A lei diz para não matar. Então o que é que Deus falou? O pecado jaz na tua porta, mas cumpra-te dominá-lo. É você que tem que fazer escolha inteligente. É você que tem que fazer decisões inteligentes. E a decisão, ela está no centro do seu coração, que é a sua vontade. Você tem que decidir com inteligência. Obedecer é mais importante do que matar. Obedecer. Quem mata sofre as consequências da desobediência. Quando Deus perguntou onde está o Abel, o Caim mostrou outra face de uma decisão errada. A primeira foi matar, a outra é dizer, não sei. Ou se eu matei, como que eu não sei? Onde está o seu irmão? Deve ter desovado o corpo dele em algum lugar. Não é?
e falar, não sei, ele sabia. É um abismo chamando outro abismo. Ai deles. Ai deles quem? Ai dos heréticos, que estava lutando para acabar com aqueles que vivia pela fé. E Judas saiu na defesa para defender a fé. Na defesa de quem? Na defesa de quem estava crendo e andando na verdade. Porque tinha gente andando na verdade. Senão Judas não ia dizer assim, amados. Vou chamar um herético do meu amado, ou amado. Não vou chamar herético de amado. Né? Judas fala, amados, eu queria falar com vocês sobre salvação, a comum salvação, mas eu me vi obrigado a desviar do assunto e escrever sobre fé, defesa da fé. Partir para a defesa da fé. Aí ele começa aqui, ai deles. Deles quem? Dos heréticos da época, dos astutos, que tinha aparência de mestre, e falava muito bem, bonito, mas não tinha caráter. Então, conhecimento sem caráter, isso não tem valor de nada. Um obreiro desqualificado não tem valor de nada. O que diz a respeito dele, melhor que ele não tivesse conhecido nada. Porque ele prega, mas é igual o porco. Ele diz que o corpo é mau e que o espírito é bom. Não, o ser é total, a pessoa é total, espírito, alma e corpo. Deus criou o homem bom, mas ele buscou a imperfeição. Mas Jesus veio para restaurar e voltar ele para o lugar certo, para ele pegar o caminho certo. Então, olha, sabe o que aconteceu? O Caim, ele trouxe para a vida dele maldição. E não adiantava ele chegar na presença de sacerdote nenhum para pôr a mão lá, eu Caim, eu te abençoo. Não, aqui o caminho dele, observa bem. És agora, pois, um maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo, errante pela terra. Então, olha, parece que esse Caim aqui não arrependeu. Porque João falou, 1 João 3:12, né? Eu acho. Quem não anota, então corre o risco de dar o endereço errado, né? Mas eu acho que é isso mesmo, 3:12. 1 João. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justa. Olha que coisa, que coração esquisito, né? Assassinar um sujeito, eu tenho obras más. Agora, eu assassino um sujeito porque tem obras boas? Aparentemente. Se Caim tinha obras boas, se Abel tinha obras boas, e Caim obras más, então parece que Abel fazia o melhor possível para o Caim. Não é? Agora, ele assassinou o irmão dele porque fez obras boas. Não é isso que esse versículo está falando? Olha bem. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, ai deles. E ai de quem está vivendo desta maneira, né? Que faz as coisas erradas, podendo fazer as coisas certas.
O Caim, Deus falou, olha, o pecado jaz à tua porta, cumpre a te dominá-lo. Você acha que o pecado não jaz também à sua porta, não? Talvez não é para... Não vem aquele desejo forte de você matar alguém, né? Mas vem o desejo forte para você fazer outra coisa que você acha, isso aqui é tão bonzinho, né? Eu quero me sentir bem agora. Né? Vem aquele desejo forte que é eu quero me sentir bem agora. Tem essas frases que a gente aprende, né, com os pregadores, né, do SDC, e é umas frases inteligentes, né? Então, eu quero me sentir bem agora. Mas é pecado, né? É pecado. Tem pecado que é bom demais, né? Pecado que dá prazer, que dá satisfação. Aí chega lá, eu quero me sentir bem agora. Aí você tenta arrumar um versículo lá e botar na cabeça, tenta botar outra coisa, mas aí o negócio continua. Né? E o que você tem que fazer? Não fazer a coisa que é contra Deus. Mesmo que ela seja boa para você. Você acha? Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Mas é contra Deus. Não é para fazer. É pecado. O pecado jaz à tua porta. Mas cumpre a te dominá-lo. Então o pecado, ele esteve batendo na porta do coração do Caim. E ele podia falar assim, eu não vou matar meu irmão. Eu não vou matar, eu estou irado contra ele. Porque Deus, ele aceitou a oferta dele. Eu estou irado e não aceitou a minha. Mas, resumindo o caminho de Caim, aí tem uma coisa chave. Ele rejeitou o caminho da reconciliação com Deus e com ele mesmo e com o seu irmão. Rejeitou o conselho de Deus. Deus chegou e falou, olha, pecado jaz à tua porta. Deus não deixa nada acontecer sem primeiro avisar os seus santos. Não está escrito na palavra de Deus? Então, olha, você tem espírito, que é a parte imaterial. Você tem alma, que é o seu sentimento, a sua vontade e o seu intelecto. Você tem corpo. Mas quem decide obedecer é você. Deus não vai decidir obedecer por você. É você que tem que decidir obedecer. Deus, ele é um espírito não criado, que existe por si só. E ele tem algumas coisas que ele não pode fazer. Sabe por quê? Porque é contrário à sua natureza. Ele é todo poderoso e existem algumas coisas que ele não pode fazer. Tudo que é contrário à sua natureza, ele não pode fazer. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Uma das coisas que ele não pode fazer, porque é contrária à sua natureza. Capítulo 6, versículo 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha, impossível que Deus minta. Deus falou
e ele é verdadeiro. É impossível que Deus minta. O que está escrito são orientações inteligentes para cada um de nós. Deus falou a Caim: o pecado jaz à tua porta, cumpre a te dominá-lo. É impossível que Deus minta. Ele deixou a responsabilidade para Caim. Sabe por quê? Porque mentira é contrária à natureza dele. Tem muitas outras coisas que é impossível. Por exemplo, na criação de Deus, criar um mármore flexível. Vou falar um pouco da marmoraria, né? Você pega um pedaço de mármore, ali, ó. Você pode perceber que ele não é flexível, porque é contrário à natureza da criação de Deus. Deus criou a pedra, ela é dura. Não tem como ela ficar flexível, balançar assim igual uma folha de papel. Não tem como. É contrário à natureza da criação. E é impossível Deus te abençoar se você não obedecer. Você pode ser monge. Você pode ser bispo. Você pode ser super pastor, super professor. Você pode ser um super seminarista. Mas se você não obedecer, vai ser maldito. Vai ser maldito. Mas se você obedecer, vai ser bendito. Caim podia ser bendito, mas ele escolheu a maldição, escolheu a desobediência. E aí que está a fonte da maldição, a desobediência. Agora, Judas está falando: ai deles, e ai de quem é herético, ai de quem dá muito valor ao conhecimento sem virtude. Ai, conhecimento é bom. Conheço a Bíblia capa a capa, sei pregar até para o Papa. Textos chaves não me falta. Conheço, eu cito tudo, não preciso nem de ler. Conheço a decoreba de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia capa a capa, sei pregar até para o Papa. Textos chaves não me falta. Mas tudo isso não vale nada, e vão. Igual esses aqui. Igual esses. Aqui tem uma referência em João de Caim, né? Mas esses heréticos estavam lá também. João teve muito problema com essa gente. E perdeu alguns, né? Que voltou para trás. Aí falaram assim: esse não era dos nossos, porque voltaram para trás. Era daquela doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é? Salvo para sempre. Voltaram para trás e ficou aqueles da doutrina salvo para sempre. Não era dos nossos, que voltou para trás. Apostataram da fé. Abandonaram a fé. Mas olha, vamos partir para um outro caminho. Você fixou bem o caminho da rejeição, da reconciliação. Deus sempre vem, quando vem um problema aqui, você não pode ser igual àqueles que colocam a culpa tudo nas outras pessoas. São aqueles que transferem responsabilidade. Mesmo tendo esses exemplos, não é? Um coloca culpa no vovô. O vovô que é culpado. Primeiro a mamãe, o papai. Eu nasci assim. Eu não pedi para vir ao mundo. Eu nasci assim. Por isso que eu sou assim. Outro fala assim: é a vovó que é a culpada. É o vovô que é culpado. É a tataravó, tataravô. É a família
que é o culpado. É o diabo que é o culpado, é os demônios que é o culpado. Transfere a responsabilidade para todo mundo. Depois acha que todos eles são coitadinhos. Não, Deus é o culpado. Então transfere a responsabilidade. Mas não é assim. Culpado é quem faz a escolha errada. É quem peca. É quem é o culpado. Então ele tem que ser responsabilizado. Deus responsabilizou Caim e responsabilizará qualquer pessoa que pecar contra ele, seja ele quem for, querubim, anjo, qualquer ser poderoso que fizer qualquer coisa. Então ele responsabiliza, e Caim foi responsabilizado e parece que não arrependeu ou não achou lugar de arrependimento, porque João falou que ele era do maligno. Se ele era do maligno, ele já estava morto, já estava no inferno há muito tempo. Não é? Mas ele podia escapar do inferno. Mas tem muita gente também com doutrina errada, aceitando Jesus para escapar do inferno. Querendo só livramento de pecado. Livramento das consequências do pecado. Mas, olha, cristianismo é muito mais do que isto. Deus não quer livrar somente as pessoas do pecado, ou livrar a pessoa do inferno. Não. Deus quer que você seja semelhante a Jesus Cristo. É isso que Deus quer. Agora, se você decide obedecer, o inferno não é o seu lugar. Decidir seguir a Jesus obedecendo 100%, o inferno não é seu lugar, não. Você não tem que ficar pensando em pecado, não. Não, pensa em coisa boa, vai ficar pensando em pecado. Pensa em coisa boa. Pecado jaz à tua porta, ó. Sai, você decide, não. Muda de direção, porque você talvez está de costa para Deus e está querendo, está achando, me ajuda aqui, está de costa para Deus. Como é que Deus vai te ajudar? Fica de frente para Deus. Segue a Cristo. É você, a responsabilidade sua seguir. É você que tem que andar, tomar a sua cruz e andar. E andar nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus. Agora fica aí, coitadinho de mim. Ninguém gosta de mim. Não é? Fica aí churumingando para tudo quanto era outro, fica trancado. Viva a vida com Jesus, viva certo com Jesus. E para de reclamar, para de fazer escolha aqui de gente que Deus criou tão capaz, né? Capaz, você é capaz. O outro fala assim, eu não consigo, não viu o rapaz aqui dizer que não conseguia. Né? E agora já pulou, já quebrou tudo quanto é muralha, já arrancou os portão, tudo, já está andando igual o Sansão, né? Mas tem que permanecer, né? Permanecer andando, fazendo escolha. E quando Deus falar, você obedecer. Obedecer é mais importante. Né? O caminho. Ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quer dizer, se prosseguiram porque já estava no caminho de Caim, né? Matando, mentindo, não é? Rejeitando Deus, fazendo escolha de gente que rejeita a reconciliação, ao invés de buscar um coração quebrantado, ao invés de buscar o reino de Deus e sua justiça, e a confiar em Deus, e voar na terra, né? Voar com Deus, né? Fazer o máximo, produzir o máximo. Não. Pecaram e voltaram para trás. Então, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Se você ler capítulo 22, 21, 23,
24 de Números. Aí você vai saber o erro de Balaão. Tá bom? Capítulo 21. Não. 22, 23, 24. Uma boa devocional, né? Você lê e vê qual o caminho de Balaão. Mas tem um versículo em Neemias, que não está em Números, mas Neemias 31, versículo 2, fala sobre o início da vida do caminho de Balaão, no erro de Balaão. Olha bem o que está escrito aí. Olha, quem achar primeiro aí, porque eu estou hoje muito difícil para achar os textos na Bíblia, né? Neemias, capítulo 31, versículo 2. Pode ler, quem achou aí? Espera aí, rapaz. Não, deve ser Números 31, então. Pode ler aí. Ah, é 13. Nossa, eu estou mudando, estou invertendo os números, né? Eu coloquei o 1 na frente do 3. Eu errei muito, né? Então aí o que fala que ele fazia? Ele se alugava para fazer prestação de serviço religioso. Ele é como as empresas, né? Terceirizada. Se aluga para fazer prestação de serviço. Então ele fazia prestação de serviço de profeta. E sabe o que ele fazia? Ele era contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele ensinava as pessoas a fazer umas coisas. Apocalipse 2, verso 14. Olha o que ele ensinava. Apocalipse 2, 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha, ele era um professor de hamartiologia. Você conhece o que é isso? Ele ensinava as pessoas a doutrina do pecado, a praticar pecado. Olha o que diz aqui. Sustentava a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada. Olha, ensinava, ele se alugava para fazer prestação de serviço para Balaque. Então ele ensinava a armar cilada. Eu, quando eu era criança, eu fazia arapuca. Você sabe o que é isso? Arapuca é um tipo de um objeto que a gente faz para armar cilada para pomba ou para saracura. Vocês conhecem essas coisas? Não é? É um arapuca. Então, põe lá o milho, lá a comida, tem uma armação lá, aí o bicho vai comendo, aí mexe num pauzinho, a arapuca cai em cima dele, fica preso. Aí o sujeito chega lá e levanta assim, pega a perna do bicho e mata e leva para a panela e come. Então, o que esse Balaão
ensinava Balaque a armar cilada para o povo de Israel. Fazia o buraco, botava... Não, isso é uma coisa que eu estou falando aqui, né? Não está escrito na Bíblia, não. Então fazia o buraco, eu já fiz isso, né? Fazia um buraco, igual o pastor Larry me mandou fazer lá em Coronel Fabriciano, um reservatório de água, né? Mas fazia aquele buraco e ali chovia e enchia o buraco, né? Aí você colocava uns pau assim, botava capim, tudo direitinho, o sujeito ia andando e tchum, lá dentro do buraco, cheio de água. Matava o sujeito afogado, né? Não tinha como ele ficar lá procurando jeito lá, ia lutando lá, gritando, até acabar a voz, e morria lá dentro da água. Então o Balaão era um tipo de pessoa assim. Ele armava cilada para o povo de Israel. E o povo caía na cilada, né? Então ele ensinava o quê? O texto está falando. Armava ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então tinha lá um cabrito que era levado lá para o deus dos camaradas lá, do Balaque, e eles matavam o cabrito ou a ovelha lá e fazia aquele prato cheiroso, não é? E dava para o povo de Israel comer coisa sacrificada aos ídolos. E fazia outra coisa, praticarem a prostituição, ensinava a prática da prostituição. Contratava as mulheres de outras nações e levava para os israelitas prostituir com elas, a praticarem o sexo que não era lícito. Então esse era o caminho de Balaão. E Judas fala, ai deles que prosseguiram no caminho de Balaão, no caminho de Caim, e precipitaram no erro de Balaão. Essa palavra erro aqui, eu acho que não encaixa bem não, né? Não foi erro, não, foi uma decisão errada mesmo. Então, olha, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Vamos passar para o Coré aqui, que já venceu o tempo. Então, eu estou parando, porque tem que ter disciplina, né? Então, eu demorei demais no tal de Caim e acabei me precipitando na hora. Mas, olha, vou ficar diante desse negócio aqui, né? Então, olha, vou falar rapidamente, concluindo. O caminho de Caim, vocês já entenderam que é o caminho da não reconciliação, da rejeição, rejeitar o conselho de Deus. A sua mente, as suas emoções, sua vontade está contra Deus, aí Deus chega e fala com você, olha, você ainda não pecou. Mesmo você estando contra mim, você ainda não pecou. Você estando contra o seu irmão, você ainda não pecou. Mas tem jeito de você ajeitar essa situação da sua mente, ajeitar essa situação das suas emoções. Tem jeito de você ajeitar a sua vontade, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Mas aí você rejeita. Aí você cai na maldição. E a coisa aí fica esquisita. Você pega a estrada do Caim. Aí Deus não vai dar comida para você. Deus não vai dar bebida para você. Deus não vai dar cama para você. Aí você está lá como andarino. Igual a gente vai para essa... Ontem eu estava na praia, um menino chegou, paga uma marmitex para mim. Falei, rapaz, se você quiser seguir a Jesus,
Você vai ter, não é só marmitex, não, você vai ter cama, você vai ter comida, você vai ter trabalho, você vai ter tudo. Ah, eu não quero não. Ah, não quer? Então, também eu não tenho marmitex para você também. Tudo bem. Não é escolha dele? Aí, se ele quiser sair, já tinha comida, mas ele não quer, ué. Então, não quer ser discípulo de Jesus, então continua andando na praia. Andando na praia. Perguntei, quais são as suas perspectivas de vida? Não tem. Quais são os seus alvos? Também não tem. Não, é um sujeito que está andando como uma pessoa sem rumo. Na verdade, é sem rumo, eu não tenho rumo. Quem não tem Cristo não tem rumo. E o caminho do Balaão você já viu, não é? Que é armar cilada, preparar carneiro, cabrito, porco e churrasco e mais, não é? Mais coisa sacrificada a ídolo. Ensinar a fazer coisa errada, a prostituir. A maneira certa de casar, ele rejeita. A maneira certa de não casar, ele continua. Ele vai, fica um pouquinho comigo, né? É assim. Não, fica só um pouquinho, isso não tem problema não. Você fica só uma noitinha com ela, para ensinar o sexo errado. E o caminho do Coré, você já sabe. É o caminho da rebeldia. Não obedece à autoridade. A autoridade fala assim, faz isto. Aí ele vira as costas, ele está fazendo outra coisa. A autoridade fala, não faz isto. Ele vira as costas, ele está fazendo aquilo que ele falou que não era para fazer. Então ele inverte os papéis, né? Inverte os papéis de submissão à autoridade. Então o Coré, ou Corá, que algumas Bíblias falam, foi engolido pela terra. Né? Deus abriu a terra assim, falou, entra aí que eu vou vou adiantar o seu caminho mais rápido. Né? Já que você só murmura, você fala contra Moisés, você fala contra Josué, você fala contra Arão, você fala contra todo mundo. Então você cega o caminho da sua irmã, né? Quer ser a boa da boca, né? Então você segue. Então eu vou abrir aqui, Você entra aí que eu vou te engolir mais rápido, Engoliu ele mais rápido. Então, olha, tome cuidado para não andar nesses caminhos de Caim, caminho de Balaão, caminho de Coré, porque são coisas claras, né? E assim jamais você vai ser bem sucedido se você acompanhar essa gente aqui, né? Ai deles, aí vai cair um ai sobre você, ai de você, ai de você. Mas agora eu tenho que ser do SDC toda a vida. Você tem que ser do SDC toda a vida, servo de Cristo. Você tem que ser toda a vida servo de Cristo. Não é do nome SDC, não. Você tem que ser servo de Cristo. Produzir a 1000 por hora. Muito para Deus. Aí a pessoa, não sobra nem um pouquinho para mim, tem que ser tudo para Deus. Tudo para Deus. Né? Tudo. Aí Deus começa a te abençoar, né? Te abençoar. Você faz tudo abençoado. Agora você nega fogo, você vai fazer tudo amaldiçoado. Então tem que ter o justo vive pela fé. Viver pela fé é ter ações de obediência. As suas ações devem ser todas de obediência, nenhuma de desobediência. Mas 99,9% não é obediência, não é obediência. Ou é tudo ou é nada, é 100%, né? 100% para Deus. Olha, a gente é taxado de herético, porque eles arranjam, eu não sei como consegue arrumar uma obediência 99,9%. Não sei como consegue. Não sei como, não tem como. Obediência. A palavra já indica tudo. 100% para Deus. Amém? Então Deus abençoa a todos. A palavra-chave, Shalom.